Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu. Hoje nós vamos estudar aqui na comunidade da Divina Vontade, o Livro do Céu, capítulo 4, fevereiro 23 de 1903. Não querem pôr cabeça a Nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Então aqui a Luísa, ela estava fora dela mesma. Isso acontecia com a Luísa. Ela saía dela mesma, era uma situação que Jesus a permitia, né? E ela se encontrou num jardim, que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa, e no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Então aqui a gente tem até a impressão de tudo que está se falando hoje, né? Que a igreja, ela pode acontecer um atentado mesmo nela, né? E até ao Papa, como Nossa Senhora de Fátima previu, né? Hoje é dia dela, né? Ela previu que o Papa iria à Rússia e quando voltasse iria morrer. E haveria realmente uma rebelião na igreja, né? Um atentado à igreja. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Por que sem cabeça? Porque Jesus não era mais a cabeça dessa igreja que estava sendo atentada e nem pelo Papa também. Porque se ela estava sendo atentada, ela estava sendo atentada pelos próprios membros dela, né? Dentro da igreja, ela estava sendo, havendo essa maquinação para atentar contra a igreja e o Papa. E Jesus realmente não era mais a cabeça dessas pessoas, né? A cabeça era eles mesmos, né? A vontade deles. A vontade deles estava superando tudo o que eles tinham vivido e se proposto a viver, que era viver por Cristo e a sua igreja, né? Porque não obedeceram mais o Papa e não guardaram os mandamentos da igreja e não viveram a igreja da forma como Jesus a criou, porque foi Jesus que a criou, né? Por isso que se perderam e fizeram revolução, né? Aí Luísa vê, mas que pena, né? Que coisa horrorosa de ver Jesus naquele estado. E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça. E como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Então, ela entendeu que
esses homens que estavam querendo fazer um atentado contra a igreja e contra o Papa, eles queriam realmente buscar destruir o Papa, porque é ele que faz as vezes de Jesus sobre a terra. Então Jesus ficou ali sem a cabeça dele. Depois me encontrei em outro lugar, no que estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? Então, a Luísa, nessa situação mística dela, de sair fora dela, né? Ela encontrou outras pessoas, né? E essas pessoas que ela vai encontrar são justamente as pessoas que influenciaram essas outras que estavam querendo maquinar um atentado contra a igreja e o Papa. E eu, sentindo uma luz na mente, disse. Então, essas pessoas perguntaram para a Luísa: o que diz você da igreja? E a Luísa recebeu a graça para responder, né? Ela não foi respondendo assim sem a graça de Deus. E Deus vai dizer o que é. A igreja será sempre igreja. Quer dizer, ela sempre vai existir, sempre. No máximo, poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Então, a igreja, o que Jesus inspirou a Luísa? Que a igreja sempre vai existir. Ela nunca vai acabar, né? Nunca, nunca. No máximo, ela pode ser lavada pelo seu sangue, quer dizer, pelo sangue de Jesus, né? Mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Pelo sangue, aqui não é o sangue de Jesus, é o sangue das pessoas mesmos, né? As pessoas que estão lutando, né? Umas pelo bem e outras pelo mal. Mas no final, Jesus diz que essa lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Então, a igreja realmente passará por um período, ou já está passando, nós já estamos vendo, né, por um período de purificação. E esse período de purificação só vai levá-la para a glória e que ela se torne mais bela. Não vai ser para terminar com ela. O mal não vai extinguir a nossa igreja, jamais. Porque Jesus mesmo já disse no Evangelho, né? Que não vai acontecer isso. Eles, ao ouvir isso, disseram: é falso, vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele diz. Esse Deus aqui está em letra minúscula e quer dizer que é o próprio maligno, né? Que ele se tornou Deus destas pessoas que estavam querendo maquinar contra a igreja e o Papa. Então, essas pessoas mudaram de Deus, né? Não quiseram mais o Deus Todo-Poderoso, com seus mandamentos, né, a ser cumpridos. Então saiu um homem que superava todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída, não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a função e a Virgem não será mais reconhecida. Olha aqui, que esse homem alto, mais alto do que todos, com coroa na cabeça, disse, né? Ele
Esse aí tá grandão, hein? A igreja será destruída. Mas ele está esquecendo que Jesus disse que a igreja não será destruída, nunca. Não existirão funções públicas. Quer dizer, a igreja já teve funções públicas, né? Nos reinados, né? E em alguns lugares ela já teve funções públicas. Ou mais alguma escondida. Mais alguma escondida. Que seria essa escondida? A igreja talvez se escondendo justamente da perseguição pública, né? Talvez seja isso, né? E a virgem não será mais reconhecida. Então, isso é o que esse homem alto de coroa está querendo nos dizer. Quando eu vi isso, eu disse: e quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreve-se a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações. Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Olha, a Luísa usou de uma autoridade aqui, plena, né? E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Quando alguém vier com alguma insinuação sobre todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Ideologias e todas essas feiuras, nós temos que ter voz firme e ativa, né? Para dizer à pessoa a verdade e não a mentira que ela quer propagar. Mesmo no nosso meio em que a gente vive, né? Tem pessoas que vêm com insinuações de coisas que não é verdade. E muitas vezes outras escutam, né? Por exemplo, fui na casa da minha filha e reina lá os desenhos, né? Desenhos, e eu não fazia muito tempo que eu não via esses outros desenhos. Só via esse desenhinho aqui de Peppa, esses desenhos leves, sabe? Mas de criança menor. E elas são mais as crianças maiores. A hora que eu vi o desenho, eu fiquei boba de ver. Era uma serpente. E essa serpente, ela era mascarada de boazinha. E eu comecei a conversar com a minha neta sobre isso, né? Sobre essa serpente, né? Mas ela é boa, vó. Ela é boa. A avó está implicando com ela, mas ela é boa. E ela não queria me ouvir quando eu fui falar que a serpente não é boa. Eles estão colocando que ela é boa, mas ela não é boa. E não me deixava nem falar. Aí depois teve outra cena, e nessa cena aparecia as pessoas falando de deuses, né? Porque este Deus é Ele o Todo-Poderoso, é Ele que criou o céu e a terra. É uma coisa criada pela mão do homem. Então, o paganismo espalhando nos desenhos das crianças, e as crianças aceitam porque é mostrado como bonzinhos. E a gente sabe que não é, que está tudo escondido ali naquele desenho, toda essa doutrina de paganismo, de não conhecimento de quem é o Deus verdadeiro. Está muito triste isso. E aqui é isso, a Luísa enfrentou e mandou ele, se apresente quem você é.
E como ela usou da verdade, né? O que aconteceu? Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo, tomou forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou. E eu encontrei em mim mesmo. Então, o que ficou mais forte aqui para mim foi essa situação de hoje, em 1903, né? Jesus narrando essa situação de hoje que nós estamos vivendo. A igreja sendo perseguida e o Papa também. Mas que a igreja nunca vai acabar, porque o próprio Jesus disse que não, né? E aí a Luísa defendendo a igreja com unhas e dentes. É o que nós devemos defender, a verdade, com unhas e dentes, sem medo de falar a verdade. Então, eu falei para minha neta tudo isso, mas eu percebi que ela já está entrando nesta onda. Ali é uma situação difícil porque a mãe também, os pais estão com dificuldades no casamento, estão tentando se ajustar e por enquanto ainda não dão uma educação religiosa. Então, quem dá a educação? É a igreja pagã. É ela que dá a educação, infelizmente. Apesar de que eu falo, né? O pouco que eu falo, porque eu não tenho muito acesso, né? Mas eu creio que com a firmeza que nós temos naquilo que nós cremos, nós vamos conseguir colocar a verdade na nossa família, pelo menos na nossa família. Ou então, em lugares que a gente for, a gente não deixe passar, né? Desapercebido quando a gente vê alguma coisa que não é a verdade e está sendo proclamada como verdade. A Luísa esteve muito bem aqui. Amém, Fiat.